Grupo Sertão Teatro, coletivo teatral Sertão Teatro. O Grupo Sertão, ele se encaixa na categoria teatro. Eu me chamo José Hilton, sou ator e produtor do Grupo Sertão Teatro. O Grupo Sertão, ele surgiu no ano de 2007 na Universidade Federal da Paraíba. A professora Cristina Estreva, ela fazia parte do corpo docente do curso de Educação Artística com habilitação em artes cênicas. E na época, ela soube do edital Jovens Artistas do MEC Sisu e resolveu colocar um projeto de montagem de um espetáculo chamado Vereda da Salvação, o que vinha a ser o primeiro espetáculo do grupo. Após a aprovação nesse edital, houve uma seleção de elenco onde participaram atores, não atores, professores e colaboradores do centro acadêmico. No elenco de Vereda da Salvação, nós tínhamos 17 pessoas. E apesar do número grande, nós ainda conseguimos circular por alguns editais e alguns festivais. Em 13 anos de existência, o grupo possui 5 espetáculos em sua trajetória. Em 2007, montamos o espetáculo Vereda da Salvação, com direção de Cristina Estreva, também fundadora do coletivo. Em 2009, montamos o espetáculo Faça da Boa Preguiça, com direção compartilhada entre Cristina Estreva e Fernanda Yamamoto, do grupo Cláudio Shakespeare de Natal. Em 2011, montamos o espetáculo Flor de Macambira, também com direção de Cristina Estreva. Aí, entre 2011 e 2016, Flor de Macambira circulou pelos maiores festivais de arte e cultura do país. Ainda em 2016, nós montamos o espetáculo Alegria de Náufragos, com direção compartilhada entre Giordano Castro e César Ferrário. Em 2018, montamos o espetáculo Rezes, com direção de Tardelli Lima, que também é ator da companhia. Atualmente o coletivo é formado por 5 colaboradores. Eu, José Hilton, estou desde a fundação do grupo, atuei no espetáculo Vereda da Salvação e logo em seguida recebi o convite para produzir os espetáculos e estou até hoje. Tardelli Lima, Rafael Guedes, Poli Barros e Celi Farias também são colaboradores e juntos nós administramos o coletivo e nos revezamos nas atividades, desde a produção, direção, atuação e técnica. Eu sou Poli Barros, eu faço parte do Grupo Sertão Teatro desde o final de 2011, quando fui convidada para fazer a revisão dos textos e a compilação das informações e imagens para o livro Em 3 Atos. Foi um livro resultante de um edital público à época, e nesse livro continha os primeiros anos, da trajetória tão bonita desse grupo. E eu fiquei muito feliz com o convite, porque eu sou uma fã, uma admiradora, confessa, da trajetória do grupo, e ali foi o meu pontapé. Aí logo depois, no início de 2012, eu fui convidada efetivamente para entrar como atriz no grupo, que uma das integrantes foi morar no exterior, e ali efetivamente começou meu trabalho como atriz. Eu, além de atriz, como todo trabalho de grupo exige, eu também entrei para fortalecer, e contribuir com a feitura dos editais, naquele momento auge dos editais públicos, onde a gente pôde desenvolver muito o nosso trabalho e também disseminá-lo, pelo Brasil. Me chamo Rafa Guedes, sou ator e integrante do Grupo Sertão Teatro desde 2012, há 8 anos já. Na verdade, eu entrei para o grupo através de uma oficina para atores que o grupo proporcionou na cidade de João Pessoa. Eu lembro que era mais uns 9, eram uns 10, eu acho, na oficina, que era junto com Tardelli, com Poli, e tinha o Galego também, eram os 3 ministrando a oficina. Eu, obviamente, já conhecia o trabalho do grupo, os espetáculos, e fui fazendo ali. E depois dessa oficina, que foram acho que uns 2 meses, 3 meses,
Depois dessa oficina, surgiu uma necessidade, uma demanda dentro do grupo, que eles estavam com 2 espetáculos, ia remontar, na verdade, esse segundo, e tiveram que convidar alguns atores. E nesse um desses convites aí, pintou o convite para mim. Eu sou Célia Farias, eu sou atriz do Coletivo Sertão Teatro desde 2016, quando fui convidada pelo grupo para participar da montagem do espetáculo Alegria de Náufragos, espetáculo dirigido por César Ferrário e Giordano Castro. Em 2016 eu estava há 1 ano afastada dos palcos porque estava fazendo mestrado em Natal, e a oportunidade de voltar a fazer teatro junto com o Sertão, né, ao lado de Tardelli Lima, um ator com quem eu já tinha trabalhado há muitos anos atrás, né, fizemos faculdade juntos, e também com Rafael Guedes, um artista que eu já admirava e já tinha muita vontade de conhecer. Então foi uma oportunidade linda, né, eu estava bem feliz, né, fiquei bem feliz com esse convite, né, peguei o bonde andando ali, o processo já em andamento, mas nós concluímos a montagem e estreamos em março daquele ano. Aquele ano também foi o ano de circulação, através do projeto Palco Giratório, do espetáculo Flor de Macambira, também do Coletivo Sertão Teatro. Eu não fazia parte do espetáculo, mas às vésperas do início do projeto de circulação, um dos atores que iam participar acabou tendo que sair, e aí foi feito o convite então para eu entrar substituindo. E isso foi assim bem inesperado, mas foi uma experiência inesquecível, poder rodar mais de 40 cidades, mais de 10 estados no Brasil inteiro, né? E o Sertão tem essa história, né, de não só ter uma atividade artística permanente, contínua e interessante e relevante, mas levar isso que é produzido aqui na nossa terra, na nossa Paraíba, para o Brasil inteiro, né? E também até internacionalmente, né? A gente já teve a oportunidade de apresentar a Alegria de Náufragos na Argentina, no festival em Bahia Blanca e também em Buenos Aires. Então foi uma experiência muito incrível nesse sentido. Eu sou Tardelli Lima, eu sou ator, sou natural de Cajazeiras, interior da Paraíba. Fui morar em João Pessoa para cursar o curso de licenciatura em teatro em 2002. E no finalzinho do curso, Cristina Estreva, que foi uma das fundadoras do Grupo Sertão, ela foi minha professora na universidade, das disciplinas de encenação. Logo em seguida, eu entrei na especialização em representação teatral, onde Cristina também era uma das professoras dessa pós-graduação, e ela foi minha orientadora, onde na época a gente formou até um grupo chamado Solidário. E depois dessa orientação, eu entrei no grupo Piolim, de teatro, fiquei 2 anos com o espetáculo A Gaivota. Foi quando que no finalzinho desse ciclo ela me convidou para entrar no grupo, para fazer parte do espetáculo A Farsa da Boa Preguiça, junto com o grupo Claus de Shakespeare. E aí a gente fez essa preparação, a gente passou 1 mês em Natal, 1 mês no Rio, montou esse espetáculo. E logo em seguida eu já fui tomando gosto por todo mundo, foi criando um laço muito, muito bacana, tanto afetivo quanto profissional, né? Extra trabalho, e aí eu fui ficando no grupo e depois virei assistente de direção no Flor de Macambira, depois dirigi um novo espetáculo que é o Rezes, e estou no grupo aí ao longo desses últimos anos aí. É isso. Bom, originalmente o grupo começou apresentando em sala fechada, né, em palco italiano, que era dentro da universidade, chamado Teatro Lampião. E aí, com o primeiro espetáculo Vereda da Salvação, chegou na cidade de Canudos, que não tinha um espaço físico, não tinha teatro, então o grupo decidiu apresentar na calçada de uma igreja. Finalizando a missa, estava saindo lá todos os devotos saindo da igreja, e quando eles estavam saindo, o espetáculo já começava na calçada, e era um espetáculo que falava sobre fanatismo religioso, né, que é um clássico da dramaturgia nacional brasileira, que é um texto de Jorge Andrade, Vereda da Salvação. E aí foi um tumulto nessa hora, porque teve umas senhoras que começaram a gritar com o espetáculo. Eu sei que a gente saiu na carreira nesse dia. A gente saiu correndo, pegando o que tinha de cenário, porque foi uma loucura no meio da apresentação. E dali foi quando Cristina teve a ideia da gente montar um espetáculo de rua, porque até o início do espetáculo, a energia vibrante em torno do espetáculo era muito prazerosa. E foi a partir daquele dia que ela decidiu também
a gente se tornar um grupo de rua, de apresentar em espaços alternativos. Então, a partir desse dia, em qualquer lugar, a gente apresentava. Quando veio o Flow, a Face da Boa Preguiça, que a gente montou junto com o Klaus de Shakespeare, né, o grupo de Natal, a gente apresentava em qualquer canto que a gente chegava, né, em cidades com 3 mil habitantes, cidades ribeirinhas, em torno do Rio São Francisco. A gente fez 10 cidades, 10 principais cidades do Rio São Francisco, e fizemos em vários pontos turísticos, em grandes capitais, como na frente do Elevador Lacerda em Salvador, no Pelourinho, na frente do Farol da Barra, e em outras praças. Sempre em algumas capitais a gente fazia numa praça central, principalmente uma praça já bem movimentada, que tinha algum valor histórico para aquela cidade, e sempre íamos para cidades ribeirinhas fazer outras apresentações. Então, de ginásio debaixo de lona de circo, como foi em Vitória do Espírito Santo, a gente já se apresentou. E assim, o grupo começou apresentando ali timidamente dentro da Universidade Federal da Paraíba, e aí começaram a surgir os primeiros festivais, e aí veio a primeira circulação do grupo, né, por algumas cidades ali ainda do Nordeste, e daqui a pouco o boom maior foi com o prêmio da Eletrobras, quando a gente foi circular com a Face da Boa Preguiça, junto com o Klaus de Shakespeare, que a gente fez todos os estados do Nordeste, junto com o prêmio Artes Cênicas na Rua e o Miriam Muniz. Fizemos os 9 estados do Nordeste, e aí logo em seguida não parou de aparecer convites em outras regiões do Brasil. Com o Flow de Macambira, nós passamos 5 anos ininterruptos, sem parar. A gente viajou todo mês tinha alguma apresentação, né, chegando a lugares que a gente não imaginava ir em tão pouco tempo, como a Mostra Latino-Americana de São Paulo, né, que tinham grupos da Argentina, Chile, Equador, Argentina. Foi um acontecimento muito, muito lindo pra gente. Inclusive, teve uma premiação que foi feita por uma enquete da internet, eu acho que foi da Record que fez uma enquete para um voto popular, e o Flow de Macambira levou o melhor espetáculo pra gente. Foi uma outra surpresa. Então a gente circulou o Brasil inteiro, todos os grandes festivais, CCBB, Banco do Brasil, Caixa Econômica, os circuitos, todos esses grandes festivais, o Porto Alegre em Cena, enfim, Palco Giratório, BR Circulação do Norte. Nós fizemos os 7 estados do Norte, né, apresentando principalmente sempre com essa ideia de levar o espetáculo para cidades que não tinham espaço físico, que não tinham um grupo de teatro. Então a gente queria que as pessoas tivessem essa primeira familiarização com as artes cênicas. Então a gente chegou em apresentação, por exemplo, eu não vou lembrar o nome da cidade agora, mas tinha uma criança que ficava gritando: "O que é isso? O que é isso? O que é isso?" Isso no início do espetáculo, a gente cantando Cavalo Marinho, que era um espetáculo que falava sobre o foguete do cavalo marinho, falava do boi, que é a primeira escrita do Cavalo Marinho, que é um texto de Joaquim Cardoso, pernambucano, que é um texto de 63, e a criança ficava gritando desesperada, até que Zé Guilherme chegou, um dos atores chegou, tocou na criança e fez: "Isso é teatro." Aí ele: "Ah, é teatro." Aí ele se acalmou e assistiu a peça inteira, e no final do espetáculo ele pegou uma pedra lá da pracinha, entregou para Isadora, uma das atrizes, e fez: "Toma, para você levar um pouquinho da nossa cidade com você." Então essa coisa da troca da rua nos tornou artistas muito mais potentes nesse sentido de abraçar a sociedade, a cidade, e entender que a democratização era muito mais importante, né? Democratizar é dar o acesso livre a essas pessoas. Então, quem ouvia a divulgação em carro de som, em rádio, em panfletagem, ia. E também a gente pegava os transeuntes, as pessoas que estavam ali na pracinha caminhando, ou quem estava indo comprar pão, parava, assistia a peça. Então a gente gostava muito de pegar as pessoas também meio que desavisadas, que a gente montava uma parafernália na rua, era mais de 1 tonelada de equipamento, cadeiras, música ao vivo. Então as pessoas paravam e diziam: "Sabe o que é? Vai ter forró aí hoje, é uma banda de forró, é Flow de Macambira." Não, é um forró, venha. Também tinha cidade que a gente chegava, cidade assim com 2, 3 mil habitantes, aí a gente colocava na hora da novela, e as pessoas: "Pô, você vai botar na hora da novela?" Eu digo: "É, na hora da novela." "Ah, pois ninguém vai vir não." Eu digo: "Vai vir, e quem vai vir amanhã vai ficar comentando, e quem não veio vai perder." E aí a gente ficava meio que competindo com esse horário nobre, e as pessoas iam, pegava sua cadeirinha pra lá e assistir, não queria perder a fofoca do dia seguinte. E Mazagão Velho, que é uma comunidade quilombola lá no Amapá, ficava a 60 quilômetros do Amapá, no Macapá, 60 quilômetros do Macapá, na verdade.
Mazagão Velho, e a gente chegou aí para lá e foi assim uma experiência incrível. Por exemplo, em Plácido de Castro, no Acre, lá depois de Rio Branco, a cidade fazia fronteira com a Bolívia e foi uma das plateias mais heterogêneas que a gente já pegou na vida, porque tinha índios ameríndios, tinha índios bolivianos e índios brasileiros. E a plateia tava assim, sabe aquelas campanhas de publicitária do governo que eles colocam todas as etnias, pronto, era a plateia da gente. E foi uma cena muito encantadora, que na cena da mata era uma cena muito lúdica do espetáculo, que tinha sons, que tinha o babá, o jaraguá, caipora, alfaia, um barulho, e eles começaram a reproduzir sons de bichos da mata, da noite, de pássaros, de besouro. Cara, foi uma das coisas, das sensações mais incríveis da minha vida. E isso eu não vou esquecer nunca, nunca esse dia. Então a gente circulou o Brasil todo, nós fizemos todas as capitais, circulamos por todos os estados, levando espetáculo, não só apresentações, mas oficinas. A gente sempre promovia esses encontros com as oficinas e um encontrão com os grupos da cidade, com as pessoas que tivessem interesse de ir lá bater um papo com a gente, saber como era o grupo, como é que a gente construía as peças, como é que a gente sobrevivia. Então tinha esse momento de troca pós-espetáculo, tinha esse momento antes das oficinas, que a gente introduzia um pouco do cavalo marinho, da cultura popular, a brincadeira com as máscaras, comédia dell'arte, andar de perna de pau. Então a gente criava um envolvimento muito maior com a cidade, né, extra espetáculo. Então a gente tinha esse apego, a gente ficava uma semana às vezes na cidade, às vezes 10 dias, dependendo da demanda, até chegar aí para a Argentina, que depois da Mostra Latino-Americana de São Paulo, a gente fez contato com o grupo Companhia Los Fósforo, e aí eles nos levaram para a Argentina. A gente fez uma apresentação em La Plata e em Bahia Blanca, e foi muito doido, porque a gente decorou a metade da peça em espanhol, em portunhol, e a outra metade, que tem um looping muito mais rápido, que é o Alegria de Náufragos, a gente fez assim num chutão assim, que a gente já não sabia se estava falando português, espanhol, gramelou, a gente já não sabia. Mas no final eu lembro da energia da plateia aplaudindo e as pessoas indo no palco falar com a gente sem nos conhecer, e uma senhorinha pegava na mão de Célia e fazia: energia, teatro brasileiro, isto é energia, é veia pulsante, parabéns, bravo. Sabe, foi muito massa sair do país com um espetáculo nosso, assim, foi muito gratificante. E é isso, eu acho que o nosso crescimento tem muito a ver com a nossa circulação, e quando a gente volta em algumas cidades que a gente já foi com outro espetáculo, com outra temática, outra estética, e as pessoas se surpreendem também, faz: caramba, quando vocês não estavam fazendo essa outra peça, caramba, mas não era de rua, eles já estão no palco fazendo Chekhov. E eles se surpreendiam do mesmo jeito, porque sempre tem essa veia cômica que a gente aproveita muito bem no espetáculo, né, com os nossos atores, e é isso. Desde que eu entrei, uma coisa que eu admirava muito, assim, já do trabalho do grupo, era esse caráter formativo e esse desejo, né, de disseminar o que a gente vinha aprendendo com outros artistas, outras pessoas. Então, nos editais, a gente sempre contemplava a questão da formação. Tanto a formação de plateia, né, no desejo de levar os espetáculos para os lugares mais diversos possíveis, né, e não ficar focado somente nos centros urbanos e nos grandes festivais, mas também ir para as pequenas cidades do interior, para as regiões menos assistidas em termos de circulações de espetáculo, e também no caráter formativo pedagógico, né, nas ações que a gente levava de formação, de workshop, oficinas, e de troca com grupos iniciantes, com grupos já consolidados. Então, sempre foi um foco, né, do nosso trabalho. Além disso, nós também tínhamos, né, um projeto incrível, que era a Mostra de Teatro de Grupo, onde eu pude contribuir com a coordenação geral das 3 últimas mostras. E nessa mostra, a gente desenvolveu um formato que foi, de certa forma, revolucionário aqui no panorama dos festivais e mostras da cidade. A gente convidava grupos expressivos, grupos aí que tinham uma trajetória de trabalho interessante no país,
e a gente convidava para trazer o repertório, né? De forma que os espectadores podiam acompanhar a trajetória artística daquele grupo, conhecer de fato, né? E além das oficinas, workshops, palestras e trocas que a gente sempre promoveu dentro da estrutura da mostra. Outra coisa que eu queria pontuar em relação ao caráter formativo do grupo é que em todas as montagens, né, que nós fizemos e fazemos, a gente tem sempre esse desejo de trocar, né, com outros artistas e receber essa contribuição e esse olhar plural, né, de artistas do Brasil inteiro. Então, em todas as nossas montagens, a gente se debruçou e entendeu a montagem como um período imersivo mesmo de estudo, de aprofundamento e de troca com outros grupos e outros artistas. E seguindo a trilha do caráter formativo das nossas ações enquanto grupo, eu queria destacar as vezes em que tivemos como palco, né, as escolas municipais aí pelo Brasil afora, e ações que a gente fez dentro das escolas, né? Muitas vezes nas nossas turnês a gente se deparava com uma incrível questão, que é uma questão, né, muito corriqueira aí nos interiores do Brasil, que é a falta de espaços cênicos para apresentação. Então, em muitos momentos nós nos valemos dos espaços das escolas, das quadras poliesportivas, né? E inclusive convocando, né, e convidando os alunos da escola para apreciar o espetáculo teatral. E também, né, não somente assim de forma, vamos dizer, acidental, né, pela necessidade e pela dificuldade de encontrar espaços cênicos pelo interior do Brasil, mas fazendo e convocando ações em conjunto com as escolas, né? De previamente convidar, né, através das diretorias das escolas, alunos, né, que tinham a faixa etária possível ali para determinados espetáculos. A maioria dos nossos espetáculos sempre foram livres, mas a gente tinha como, né, recorrência a esse tipo de ação. Outra coisa interessante, né, para falar desse caráter formativo é lembrar que o espetáculo Flor de Macambira foi citado já em algumas edições dos livros didáticos do ensino fundamental pela rede pública brasileira. E isso é um feito incrível para a gente, né? Outro feito nesse mesmo caminho que a gente adora pontuar e que faz parte da nossa história e de uma história muito bonita, né, nesse sentido de conseguir levar cultura e arte para o ambiente das escolas, foi uma iniciativa do FTB, que é o Festival de Teatro Brasileiro, que teve a edição de 2015, escolheu o espetáculo Flor de Macambira para ser o objeto de investigação dos alunos, né, se não me engano, do ensino médio, para se debruçar sobre a obra, né, primeiro estudando o texto dramático, né, e aí enveredando também pelas questões do folclore brasileiro, né, da cultura popular brasileira, estudando e investigando o cavalo marinho, né, os folguedos do boi, através da história de Mateus e Caterina. Isso foi muito bom para a gente. E aí o FTB ele foi cumprido em etapas, né? A primeira etapa era esse estudo em sala de aula, onde os professores e os alunos se debruçavam sobre todos esses aspectos que eu levantei, e posteriormente havia a etapa, né, a segunda etapa, que era a apresentação. Então nós fomos a Marabá, nós fomos a Maceió, fomos a Linhares, no Espírito Santo, né? E em todas essas cidades houve essa ação, né, dentro das escolas.
E aí os alunos podiam materializar, visualizar, né, e experienciar principalmente com todos os sentidos aquela obra artística. E para além desse momento havia um terceiro momento onde os alunos, se valendo do texto que eles já tinham estudado e da experiência vivida, né, assistindo ao espetáculo, eles podiam construir o seu próprio espetáculo inspirado no Flor de Macambira. Foi uma experiência incrível para a gente, né, que a gente tem lindas recordações e que marca a nossa trajetória desse vínculo entre educação e arte que é tão importante. Veio a pandemia e o coletivo, assim como todos os grupos de teatro, teve que enfrentar esse momento com muita dor, porque tivemos que suspender todas as nossas atividades, os nossos ensaios, os nossos encontros presenciais. E aí tínhamos algumas apresentações agendadas, algumas viagens programadas que também precisaram ser canceladas, né, já que tudo que gerasse aglomeração estava proibido, ainda está, na verdade, e compreendendo, obviamente, essa necessidade, mas sofrendo bastante, né, por essas dificuldades que vieram a deixar o grupo um pouco sem chão, né? Nós, artistas que fazemos parte do Coletivo Sertão Teatro, nós temos a atividade artística como a principal atividade profissional de cada um de nós. Mesmo que a gente faça, né, a gente tenha outros trabalhos, faça atividades paralelas aí, mesmo que correlatas com a atividade artística, mas é no teatro que a gente tem não só o nosso sustento principal, mas também o nosso sustento de vida, assim, de pulsão de vida, né, de desejo de continuar. O grupo, na verdade, ele acaba que o surgimento dele e o crescimento dele, a evolução dele, vai muito no momento onde o país ele estava fervendo em termos de editais e prêmios para a cultura, né? Onde a gente estava tendo um desenvolvimento no país para a cultura, esse olhar estava sendo desenvolvido. Então, foi quando o Sertão surgiu praticamente, então a gente acabou que conseguimos realizar até hoje bastantes projetos, tanto com recursos federais, municipais, né? Posso até destacar assim o Petrobras Cultural BR Distribuidora, né? Onde fizemos 3 projetos em anos diferentes, claro. Um ano a gente, com o espetáculo Vereda da Salvação, circulamos pelo Nordeste, e em outro momento, com o projeto Flor de Macambira, Flor no Norte, a gente circulou em cada capital do Norte, né? Passamos por todos os estados e algumas cidades, em cada estado tinha sempre mais 2 ou 3 cidades nessa circulação. E a mais recente que fizemos em 2019 foi a circulação no Norte, em 4 estados do Norte. Fomos nas capitais desse estado e algumas cidades, fomos em 9 cidades no total, com o espetáculo Alegria de Náufragos, né? Que esse é um espetáculo que surgiu de um recurso municipal, onde a gente pôde fazer a montagem do Alegria de Náufragos. Então acaba que tem muita da nossa história em relação com os editais, assim. Artes cênicas na rua, onde a gente pôde circular com o espetáculo Flor de Macambira nas 3 cidades, nos 3 estados, nas 3 capitais do sul, né? E cada estado também, além da capital, tem outras cidades que a gente circulava. São projetos que permitiram trocas com grupos, intercâmbios, né? A Face da Boa Preguiça, por exemplo, é um espetáculo que foi montado através de um edital, onde podemos fazer uma parceria e um intercâmbio com o grupo Cláudio Shakespeare, de Natal, do Rio Grande do Norte. Então, que foi montado em conjunto, tanto elenco quanto direção. Sempre tem, todos os nossos projetos acaba que a gente está tendo parcerias, então também é uma forma que os editais vão permitindo a gente assim, né, abrir esses laços, esses encontros. E foi esse desejo de continuar também que nos manteve juntos nesse período, né, estudando possibilidades de soluções ou saídas, né, temporárias que fossem,
para a gente poder suportar, né, esse momento tão difícil. E aí surgiu a oportunidade da gente fazer apresentações virtuais do espetáculo Alegria de Náufragos através do Sesc Ceará. E nesse momento a gente está fazendo a adaptação do espetáculo para esse veículo, né, para essa linguagem aí audiovisual, né, ou cênica virtual. A gente não sabe muito bem ainda como nomear, né, porque está tudo se construindo ainda. Mas a gente começa a perceber, né, alguns lampejos assim, de soluções, e isso nos alivia um pouco, porque realmente é fazer arte, fazer teatro que nos mantém vivos nessa vida. Olha, dizer o que é que o grupo vai fazer com esse prêmio Lourdes Ramalho é sim, com certeza, no momento atual, nos dias de hoje, uma grande ajuda, uma luz, pode surgir apontamentos daí. A gente tem que se reestruturar devido à pandemia, o que a gente enfrentou. Precisamos fazer umas melhoras, né, onde está o nosso material cênico, né, os nossos cenários. A gente precisa fazer uma estrutura, uma coberta para proteger. Nós precisamos também olhar para cada integrante e apontar nortes, né, direções para a gente, inquietações artísticas que esteja batendo para poder se manter vivo e realizar e produzir. Eu espero sinceramente que esse prêmio chegue para a gente e que a gente consiga produzir, consiga viver no sentido assim, consiga pulsar, vibrar muito nos próximos dias e montar algum trabalho de experimento, criar saídas para um novo momento, um novo mundo e tentar sobreviver, né? Criar realmente da gente a capacidade de superar tudo isso, que a gente vem de se reinventar como artista e se entender. É um momento que pode trazer um pouco de não conforto, mas pode trazer uma boa ajuda financeira para o grupo, pensando nos integrantes, pensando na estrutura e futuros trabalhos que a gente possa estar investindo e experimentando.